Queridos irmãos, essa oração é muito forte e protetora, por isso peço que fiquem até o final. Nos apresentamos diante do teu trono de graça hoje, com corações cheios de gratidão pela bênção dos filhos e netos que tu confiaste aos nossos cuidados. Reconhecemos que eles são herança tua, presentes preciosos, flechas em nossas mãos, como nos ensina o Salmo 127. Senhor, em um mundo cada vez mais desafiador, onde valores são constantemente questionados e perigos espirituais se multiplicam, nós nos colocamos hoje como muralha de proteção ao redor de nossa descendência. Como Jó, que oferecia sacrifícios pelos seus filhos continuamente, nós também queremos interceder com fervor e persistência. Pedimos que esta oração seja como incenso diante de ti, que cada palavra pronunciada seja revestida de poder espiritual, e que o teu Espírito Santo nos conduza neste momento sagrado de intercessão pelos nossos amados filhos e netos. Primeiro pedido, proteção espiritual. Pai Todo-Poderoso, o primeiro e mais urgente clamor do nosso coração é pela proteção espiritual dos nossos filhos e netos. Nós te pedimos, Senhor, que estendas teus braços eternos ao redor deles. Que tu levantes uma cerca de proteção, como fizeste com Jó, guardando-os de todo o mal, de toda influência negativa, de toda a armadilha do inimigo. Declaramos o Salmo 91 sobre a vida deles. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, nós colocamos cada um de nossos filhos e netos debaixo das tuas asas protetoras. Que nenhuma flecha lançada contra eles durante o dia os atinja, que nenhum terror noturno os assombre. Senhor, pedimos que teus anjos acampem ao redor deles, guardando-os em todos os seus caminhos. Que tua proteção seja sobre suas mentes, seus corações, seus olhos, seus ouvidos, todos os portais da alma por onde o inimigo tenta entrar. Declaramos que nossos filhos e netos estão selados com o sangue precioso de Jesus Cristo, e nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Segundo pedido, sabedoria e discernimento. Deus de toda sabedoria, pedimos que concedas aos nossos filhos e netos um coração entendido, capaz de discernir entre o bem e o mal, como pediu o jovem Salomão. Em um mundo onde a verdade é constantemente distorcida, onde o que é errado é frequentemente apresentado como certo, rogamos que nossos filhos e netos sejam como os filhos de Issacar, que sabiam discernir os tempos. Que eles não sejam levados por todo o vento de doutrina, por astúcia dos homens, pela sutileza do erro. Ao contrário, que cresçam firmes na verdade, enraizados e edificados em Cristo. Dá-lhes, Senhor, a mente de Cristo. Que eles pensem nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama, como nos ensina Filipenses 4:8. Que o teu Espírito Santo seja o guia constante deles, conduzindo-os em toda a verdade, mostrando-lhes o caminho em que devem andar, mesmo quando forem velhos. Terceiro pedido, o propósito divino. Eterno Deus, antes mesmo de formares nossos filhos e netos no ventre, tu já os conhecias. Antes do nascimento, tu já os havias separado e os destinado para um propósito específico no teu reino. Nós te pedimos, Senhor, que reveles a cada um deles o chamado divino para suas vidas. Que não andem conforme os padrões deste mundo, mas descubram qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para eles. Que eles sejam como José, que mesmo em meio às adversidades, não desviou do propósito divino para a sua vida. Que sejam como Esther, que entendeu que havia chegado ao reino para um momento como este. Pai, remove todo obstáculo que possa impedi-los de cumprir o chamado divino. Fecha toda porta que não esteja alinhada com teus planos, e abre as portas que ninguém pode fechar no caminho do teu propósito para eles. Declaramos que nossos filhos e netos não viverão vidas comuns ou medíocres, mas vidas extraordinárias, marcadas pelo poder de Deus, pela influência do reino e pelo cumprimento dos desígnios eternos para os quais foram criados. Quarto pedido, caráter e integridade. Deus Santo, pedimos que formes em nossos filhos e netos um caráter semelhante ao de Cristo. Que eles cresçam em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o fruto do Espírito, de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, seja evidente em suas vidas. Pedimos que sejam pessoas de integridade, como Daniel, que não se contaminou com as delícias da mesa do rei.
Que sejam firmes em seus valores e convicções, mesmo quando isso significar nadar contra a corrente da cultura. Que eles não busquem apenas o sucesso aos olhos do mundo, mas a aprovação divina em tudo o que fizerem. Que sejam luz nas trevas, sal da terra, cartas vivas de Cristo, conhecidas e lidas por todos os homens. Pai, pedimos que guarde seus corações da corrupção deste mundo. Que eles andem em pureza de pensamentos, palavras e ações. Que não se conformem com padrões de comportamento que desagradam a ti, mas que sejam transformados pela renovação das suas mentes. Quinto pedido, relacionamentos saudáveis. Deus de amor e comunhão, rogamos pelos relacionamentos dos nossos filhos e netos. Que tu os cerques de amizades que os edificam, não que os desviam. Como diz tua palavra, vais mais companhias corrompem os bons costumes. Guardamos especialmente suas futuras escolhas matrimoniais, Senhor. Para aqueles que ainda não encontraram seu cônjuge, pedimos que tu prepares alguém que compartilhe da mesma fé, dos mesmos valores, alguém que os incentive a buscar-te e a crescer em ti. Para aqueles já casados, fortifica as suas alianças matrimoniais. Que seus casamentos sejam um reflexo da união entre Cristo e a Igreja. Que as diferenças os complementem em vez de dividi-los. Quanto aos seus relacionamentos familiares, pedimos que haja cura de toda ferida, libertação de todo ressentimento, restauração de todo vínculo quebrado. Que o amor prevaleça, que o perdão flua livremente. Declaramos que nossos filhos e netos serão conhecidos pelo amor que demonstram uns pelos outros, pela maneira como honram seus pais, pelo respeito que têm pelos mais velhos, pela compaixão que mostram aos necessitados. Sexto pedido, provisão e prosperidade. Jeová Jiré, nosso Deus provedor, entregamos nas tuas mãos as necessidades materiais dos nossos filhos e netos. Tu conheces cada uma delas antes mesmo que as expressemos. Pedimos que nunca lhes falte o pão de cada dia, que suas necessidades básicas sejam sempre supridas segundo as tuas riquezas em glória. Mas além disso, Pai, ousamos pedir prosperidade para eles, não apenas para que vivam em conforto, mas para que sejam canais de bênção para outros. Que sejam como rios de água viva, fluindo para abençoar a muitos. Dá-lhes sabedoria para administrar bem os recursos que receberem. Que sejam bons mordomos de tudo o que lhes confiares. Que entendam o princípio da semeadura e da colheita, do dar e receber. Declaramos que nossos filhos e netos não viverão na escassez, mas na abundância prometida por Cristo, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, faze-os prosperar em todas as áreas de saúde, finanças, carreira, ministério. Que sejam cabeça e não cauda, que estejam por cima e não por baixo, como promete tua palavra. Sétimo pedido, legado de fé. Deus eterno, de geração em geração, pedimos que nossos filhos e netos sejam portadores de um legado de fé. Que a chama da devoção a ti nunca se apague em nossa linhagem familiar. Rogamos que sejam como Timóteo, de quem Paulo disse, recordo-me da sua fé não fingida, a mesma que habitou primeiro em sua avó Loide. E em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Antes de continuarmos, peço a você que se inscreva nesse canal e comente aqui o nome de seus filhos e netos, que vamos fazer uma oração por eles. Que o conhecimento de tua palavra seja transmitido de geração a geração. Que os testemunhos das tuas obras em nossas vidas sejam contados aos nossos filhos, e estes aos filhos deles, e assim por diante. Pai, faze deles pilares na tua casa, homens e mulheres que honram teu nome, que sustentam tua causa, que avançam teu reino nesta terra. Declaramos que nossos filhos e netos servirão ao Senhor todos os dias da sua vida. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus fiel, ao encerrarmos esta oração, queremos declarar nossa confiança completa em ti. Cremos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Depositamos nossa fé não em nossas palavras, mas em tuas promessas. Como está escrito, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Obrigado, Pai, porque já ouviste esta oração. Obrigado porque teus olhos estão sobre nossos filhos e netos, e teus ouvidos atentos ao seu clamor. Obrigado por tua fidelidade que se estende de geração a geração.
Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que disse: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Amém. Queridos pais, a vós intercessores, se esta oração tocou seu coração e você sentiu o poder de Deus ao interceder por sua família, compartilhe nos comentários seu testemunho. Como Deus tem respondido suas orações pelos seus filhos e netos? Que versículo bíblico tem sido âncora para você nos momentos de preocupação com sua família? Sua experiência pode fortalecer a fé de muitos que estão passando por lutas semelhantes.